Amigos, bom dia a todos. Vamos começar a nossa palestra agora falando um pouco sobre Jesus, psicoterapeuta. E eu vou começar fazendo uma referência a uma antiga tradição narrada por alguns e também pela benfeitora Joana de Ângeles em uma de suas obras. Naqueles graves dias de perseguição aos cristãos, alguns amigos e discípulos de Pedro sugeriram-lhe que ele deixasse Roma, que viajasse para uma cidade, para uma terra distante e ter a sua vida preservada. Eram dias muito difíceis. Pedro, num primeiro momento, refletindo em torno desta proposta, entendeu que não seria uma atitude razoável, considerando, em realidade, a dedicação ao trabalho de Jesus, reconhecendo o valor de sua tarefa. Pedro entendeu que não seria o melhor caminho. Todavia, meditando um pouco mais, e levando em consideração as dificuldades de então, a recrudescência da impiedade do imperador, a diminuição constante do número de cristãos e tantas outras dificuldades e percalços e perigos, concluiu que seria no mínimo uma atitude razoável deixar Roma e viajar em direção a uma terra distante, ter a sua vida preservada e retornar oportunamente, quando então talvez as circunstâncias fossem melhores. Pedro tomou a estrada na madrugada do dia seguinte, provavelmente carregando na alma algum questionamento, alguma dose de ansiedade, mas também a certeza no coração de que estava fazendo o melhor dentro de sua compreensão. Há um certo trecho do caminho, no momento em que o sol já havia devassado a bruma da madrugada que despedira-se, Pedro conseguiu avistar ao longe uma figura que lhe pareceu muito familiar. O seu coração dispara de alegria, na expectativa de poder reencontrar e abraçar o Mestre. Ele, que convivera com o Mestre, apertou o passo e quando estava pertinho de Jesus naquela estrada, o Mestre passou como que através de Pedro, fazendo como se não o conhecesse. Pedro, algo desapontado, perplexo, volta-se para Jesus e lhe pergunta: Mestre, para onde ides? E Jesus, com absoluta serenidade própria de um terapeuta divino, olha para Pedro e lhe diz: ora, Pedro, eu vou para Roma, morrer com os meus discípulos. Depois desse encontro inesquecível, conta a tradição que Pedro retornou a Roma e levou até o último dia de vida no corpo físico, até o último suspiro de vida no corpo transitório, levou suas atividades apostólicas, missionárias, no campo da divulgação da Boa Nova. Jesus era e é este homem que pelo olhar, pelas palavras, pelos gestos, pela presença amiga e não a presença que condena,
que critica, que avalia para criticar. Jesus não era assim. Jesus era dotado de uma profunda empatia e agia assim, abalando as nossas estruturas internas, sem condenar, para que então pudéssemos seguir por caminhos mais saudáveis, refazer caminhos, rever atitudes e por isso mesmo iniciarmos uma nova etapa em nossas vidas. Este é o trabalho de um terapeuta. E Jesus apresenta-se ele próprio como médico, como terapeuta, quando afirma: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. E ainda, em se apresentando como um terapeuta, como médico das almas, afirma que eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E ainda Lucas registra: não necessitam de médico os que estão sãos. Jesus não veio para estes, mas sim, os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, afirma Jesus, mas sim os pecadores ao arrependimento, que significa transformação. Uma psicoterapeuta alemã, que tem também uma formação cristã, a doutora Hannah Wolff, em uma de suas obras, onde fala de Jesus, psicoterapeuta, afirma que toda a força terapêutica transformadora do trabalho de Jesus estava assentada em bases muito simples e por isso mesmo muito potentes. Jesus agia sempre com absoluta naturalidade, não era uma pessoa estereotipada, movida por atitudes calculadas e previsíveis. Jesus era assim, natural, por isso educava, ensinava e por isso despertava consciências para novos horizontes, agia como um terapeuta. Era absolutamente espontâneo. Espontâneo não quer dizer impulsivo. Espontâneo é isso, é falar com naturalidade, é ser a própria pessoa. E uma pessoa sempre aberta ao relacionamento, sem distinções. E além disso, vivenciava tudo aquilo que ele ensinava, por isso era coerente. Jesus falava o que sentia e também sentia suas próprias palavras. Jesus interagia com as pessoas movido pela razão, mas também movido pelo coração. Era, na expressão de um terapeuta, Carl Rogers, rogeriano, um homem congruente com suas palavras, seus gestos, suas intenções, suas cognições, um ser coerente. E além disso, completamente comprometido, e o seu compromisso estava firmado na relação com as pessoas. Jesus tinha bases para agir como um terapeuta. Os seus pressupostos, o seu alicerce fundamental e que estruturava toda a sua ação terapêutica, despertando, transformando, convidando criaturas a novos caminhos. E o que se destaca no primeiro momento é o olhar de Jesus. E o nosso olhar, amigos, denuncia-nos. O grande pensador do século XVII, René Descartes, dizia que os olhos são os espelhos da alma. Mentimos de vários modos, mas com o olhar raramente conseguimos ou nunca conseguimos. Por isso, quando estamos mentindo,
Nem sempre conseguimos olhar fundo no olho da pessoa que nos ouve. Baixamos os olhos, olhamos para o nada, em diagonal. Os olhos, o olhar, fala do nosso mundo íntimo, fala da nossa realidade interior. E Jesus penetra em profundidade e o seu olhar dá a compreensão profunda da realidade interior do outro, o olhar. É difícil conversar com uma pessoa, num atendimento fraterno, por exemplo, olhando para o relógio, olhando para a porta para ver se alguém vai entrar. O olhar é fundamental. Com o olhar, nós podemos aprovar, podemos condenar, podemos sorrir. Se você tirar uma foto sua sorrindo e depois editar essa foto e só fixar o olhar, você vai saber se o seu olhar é de sorriso, ou se o seu olhar é de tristeza, ou se o seu olhar é de condenação, de crítica, de avaliação, de suspeita, de desconfiança. Vocês já viram que até o ciúme tem um olhar diferente? Até ciúme. Todas as nossas emoções passam pela expressão profunda do nosso olhar. Então, Jesus afirma, e levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Atenção! E levantando ele os olhos, e mais ainda, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu. E se você não viu, aprimore o seu olhar. Zaqueu está lá na árvore, hein? Tem que ver, hein? Olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Jesus, olha, essa é uma das bases fundamentais da sua ação terapêutica. Virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. Vejam que interessante, o olhar desencadeando um processo cognitivo, que é acessar uma memória, lembrar de alguma coisa com um simples olhar, aliás, com um olhar profundo, com um olhar verdadeiro. Além disto, Jesus era dotado de uma função intuitiva altamente diferenciada, o que significa dizer que Jesus facilmente, com o seu olhar e com essa capacidade extraordinária de entrar no mundo do outro sem invadir e sem desrespeitar esse mundo que não é de Jesus, o mundo do outro, da sua realidade psicológica, afetiva. Jesus entrava nesse mundo para promover mudanças e com um plano terapêutico muito bem estruturado, como estamos começando a ver. Porque então, com essa função intuitiva altamente diferenciada, Jesus conhecia o interior do homem, como aparece aqui em João. Também conhecia a fé do outro, como afirma Mateus. Além disto, Jesus conhecia os pensamentos das pessoas. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Olham que interessante. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, isto porque Jesus possuía esta função intuitiva altamente diferenciada e que lhe permitia, numa linguagem de terapia, fazer uma anamnese rapidamente, ou seja, conhecer a história de vida daquela pessoa, para então propor a terapêutica mais adequada. Este é o trabalho de um terapeuta. Além disso, conhecia as intenções mais secretas.
E Jesus, naquele episódio do tributo a César, por que me tentais? Porque ele, conhecendo a sua hipocrisia, e além disto, e com isto, atingia no mesmo instante o ponto sensível do outro, suas áreas de resistência, por exemplo. Então Jesus usava o olhar, a sua função intuitiva altamente diferenciada e ainda, além disto, a sua energia curadora, como aparece em Lucas, e toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. O plano terapêutico de Jesus era um plano muito bem estruturado. Num primeiro momento, Jesus descobria as nossas resistências. Já vamos dar alguns exemplos disso. E quem não tem resistência? Às vezes, nós procuramos o atendimento fraterno, a psicoterapia, ou mesmo a conversa com um amigo mais maduro, mais paciente, e dizemos assim: eu verdadeiramente quero ficar bom. Mas o querer ficar bom vai muito além das palavras, porque o querer ficar bom exige de cada um de nós atitudes diversas. Uma delas é encarar a própria sombra, as nossas áreas obscuras. Então, Jesus, com a sua função intuitiva altamente diferenciada, com o seu olhar, com a sua energia curadora, alcançava o mundo íntimo da criatura humana e descobria as nossas resistências. Mas atenção, amigos, descobrir a nossa resistência não significa publicá-la, editá-la, divulgá-la, sequer comentá-la. Jesus apontava a nossa dificuldade, mas como um mestre, mas como um sábio, como um terapeuta perfeito. Se é um espírito puro, na qualidade de educador, é um educador perfeito. Na qualidade de um terapeuta, é um terapeuta perfeito, o terapeuta divino das nossas almas, na expressão de alguns amigos espirituais. Então Jesus, ao descobrir as nossas resistências, não fazia comentários, mas desarmonizava, quebrava o padrão do indivíduo para que ele se percebesse e então buscasse caminhos para superar. Por isso fazia um apelo veemente à vontade do homem, como vamos ver, e leva a pessoa a se conhecer, a confrontar a própria sombra e quer promover a transformação para eliminar o sintoma. Vamos prestar atenção nisso, que agora nós vamos dar alguns exemplos desse plano terapêutico de Jesus. Inicialmente, o mestre, então, descobria nossas resistências. Depois, fazia um apelo veemente à vontade do homem. Queres ficar curado? Como vamos ver. Depois, é hora agora de se conhecer. É hora de confrontar a sombra. O que você deixou debaixo do tapete? Tem que olhar para isso. O que você jogou na mochila e carrega por aí? Agora é hora de parar, tirar a mochila das costas, dos ombros, abrir a mochila e esvaziá-la, se for necessário. E para isso é preciso a nossa transformação para a eliminação do sintoma, digamos assim. Vamos ver juntos isso. Não vamos ler tudo, não, mas fica aqui como uma referência. Naquele episódio tão conhecido de todos nós, do encontro de Jesus com o mancebo, com o jovem rico, o que acontece? Vamos ver juntos aqui. O jovem estava interessado na salvação, em ganhar a vida eterna. Muito bem, e Jesus ouve deste jovem: que hei de fazer para herdar a vida eterna?
Mas Jesus conhecia esse jovem, não conhecia? Jesus conhece-nos a todos, conhece o nosso mundo íntimo, a nossa realidade psicológica, as nossas áreas de resistência. Então Jesus, conhecendo muito bem o interior deste jovem, sua realidade de vida, o seu padrão de respostas emocionais, os seus núcleos de apego, os seus horizontes de realização, suas metas, seu sistema de valores e de crenças, os seus padrões comportamentais, enfim, conhecendo na sua totalidade a realidade deste jovem, ele então diz assim: tu sabes os mandamentos. Não era um jovem ignorante, conhecia a lei, conhecia a regra da boa conduta, conhecia os mandamentos, ou não conhecia? Ele mesmo confirma isso. E depois, ao confirmar, ele afirma: todas essas coisas tenho observado desde minha mocidade. Então Jesus olha com o olhar de terapeuta que quer levar o indivíduo a se confrontar, a olhar a sua própria sombra e não projetar a sua sombra. Ele então diz assim: ainda te falta uma coisa. Lembram do plano terapêutico de Jesus? Levar o indivíduo a entrar em contato com a sua própria resistência. E todos nós temos áreas de resistência, áreas de sombra que precisamos e merecemos transformar. Qual era a resistência desse jovem? O apego ao bem material. Esse era o ponto desse jovem. Não trabalhando este ponto, não ganharia vida eterna. Em que sentido? Permanecendo apegado a essa condição, a esses valores, a esse modo de vida, esse jovem não alcançaria a tranquilidade, a realidade interior, a paz, a serenidade. E conta a benfeitora espiritual Amélia Rodrigues, e Jesus certamente intuiu isto, que este jovem mais tarde, em corrida de bigas, numa curva, sofre um acidente e vem a desencarnar, jovem ainda. Jesus, sem dúvida, possuía um conhecimento intuitivo disto e apontou-lhe o caminho seguro para preservar a sua vida em bases saudáveis e dar um novo sentido às suas realizações na existência, certamente para cumprir a sua missão, o seu papel. Fez o convite: vem, segue-me, vende tudo que tu tens, doa. Mas esse jovem afirma, aliás, Lucas escreve com muita propriedade. Jesus percebe que ele ficou muito o quê? O que ele está? Qual é a condição emocional dele? Muito triste. Este jovem estava triste. Queria dar um novo sentido à vida dele. Intuiu que ali seria um bom caminho. Mas e a hora de abrir mão do seu apego? Jesus então descobre nossas resistências. E há um episódio importante também na cura do paralítico, que Allan Kardec comenta em A Gênese, naqueles itens que se referem aos milagres. Essa passagem é muito elucidativa e também fala do plano terapêutico de Jesus em nossas vidas. Este homem morava no tanque de Betesda, em Jerusalém, como está descrito por João. Esse tanque, uma piscina chamada de Betesda, era um local, como fala Amélia Rodrigues, sagrado e profano ao mesmo tempo, e reunia enfermos, como podem ver ali, de todos os tipos, cegos, mancos, diversos enfermos, doentes, vendedores ambulantes, tinha de tudo. Vocês imaginam o cenário ali?
um ar de enfermidade, um clima psíquico de doença, de pessimismo, de negativismo. Mas por que todos se reuniam em torno do tanque da piscina de Bethesda? Porque havia, entendemos assim, um mito central, portanto compartilhado por todos esses clientes, que de vez em quando um anjo descia dos céus, agitava as águas da piscina de Bethesda, e o primeiro, mas somente o primeiro, que conseguisse se banhar naquelas águas há pouco agitadas pelo anjo, curar-se-ia de todos os seus males. Vocês imaginam o corre-corre que era? Sai, deixa eu chegar. E havia entre estes enfermos, conforme a narrativa de João 5, um enfermo que estava nessa condição de paralítico há quanto tempo? 38 anos. Isso quer dizer, amigos, quase 40 anos naquela condição. Uma condição infeliz, uma condição de pobreza emocional muito grande a deste homem. E Jesus, que estava a caminho do templo de Jerusalém, mais acima, resolveu parar ali, porque tinha uma coisa, e somente uma coisa para fazer: abordar o paralítico. E segundo João, nada além disto fez o mestre, senão dirigir-se ao paralítico há 38 anos nessa condição, e lhe fez a seguinte pergunta: queres ficar são? Segundo João, Jesus não teria dito nada além disto, porque Jesus não perdia tempo, não jogava palavras assim ao vento. Jesus, no seu plano terapêutico, no seu trabalho de educação, tinha por finalidade maior transformar vidas, refazer caminhos ao lado do outro, despertar consciências, levar o indivíduo a curar suas dificuldades emocionais, seus dilemas existenciais, seus apegos. E então não perdia tempo. Queres ficar são? Vamos falar aqui entre nós. Jesus sabia, e João afirma, que este homem estava nesta condição há 38 anos. Vocês imaginem então, um enfermo num local, no hospital, deitado numa cama, durante 38 anos, sem se mexer, e você chegar, você que tem um poder de curar em algum nível, e entrar nesse hospital, olhar para o enfermo, não dar bom dia nem boa tarde, e dizer assim: e então, queres ficar curado? Isso não parece uma pergunta muito simpática, não parece, mas Jesus, que nunca errou, olhou para este homem e, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar curado? Qual era o plano terapêutico de Jesus, amigos? Descobrir as nossas existências, levar o indivíduo a se conhecer, confrontar a sombra, fazer um apelo veemente à vontade de transformação do homem e transformar vidas para curar. Sabia o que estava fazendo, conhecia muito bem esta alma encarnada, este espírito encarnado num corpo que se fez paralítico durante tanto tempo. E por que será que Jesus fez essa pergunta? Qual foi a resposta do enfermo? Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, tem ninguém aqui, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Agora vamos lá.
Qual foi a resposta desse homem? Jesus fez uma pergunta direta, porque conhece muito bem esse homem. E então? O então é a minha contribuição. E então? Queres ficar curado? Você quer ficar bom ou não quer? Qual foi a resposta desse homem, gente? Vamos lá. Foi assim, né? Senhor, tu me perguntas ainda? Mas é claro, cura-me logo. Foi isso? Não, né? O que ele fez? Vamos classificar aqui? Como é o nome disso? Senhor, não tem ninguém aqui que quando a água é agitada me ponha no tanque. Eu acho, não sei se vocês concordam, que ele fez uma coisa chamada o quê? Hã? Não, ainda não. Ele reclamou, vocês não acham? Ele fez uma queixa. Senhor, não, ou não foi? Ô Senhor, olha só. Não tem ninguém aqui, 38 anos nessa condição, aparece um senhor, dotado de uma energia muito grande, como o senhor lembra, e ele ainda reclama, ainda acusa os companheiros de enfermidade, ou não é? Toda reclamação acusa alguém, ou alguma coisa. Toda vez que eu reclamo, ou eu estou acusando alguém, ou estou acusando alguma situação, que a culpa não é minha. Eu projeto a minha realidade interior, que é sempre no outro. Ele reclamou. E Jesus falou: levanta-te, toma o teu leito e anda. Aquele homem ficou são. Atenção, aquele homem foi curado. E tomou o seu leito e andava. E era sábado. Não podia curar aos sábados, todos sabemos. Depois, o que esse homem faz? Segue para o templo de Jerusalém e se encontra com Jesus. Porque Jesus estava a caminho do templo. E quando encontrou Jesus no templo, descobriu: ah, foi ele que me curou. Foi Jesus. E o que ele faz? Entrega este homem, entrega Jesus para os soldados. E eles então perseguem Jesus porque querem matá-lo. Esse homem foi curado, descobriu quem foi o médico dessa alma e ainda entregou Jesus para os soldados. Um homem sem dúvida paralítico da sua vontade. Não um paralítico tão somente das pernas, mas um paralítico da vontade de ficar bom, de se transformar. Amélia Rodrigues analisa com muita propriedade essa passagem e nos leva a entender uma coisa muito interessante e que não deixa de ser uma avaliação analítica. Ela diz assim, olha: se você observar essa pintura a óleo aqui, obtida na internet, você vai ver que há uma distância entre o paralítico e a água, entre o paralítico e a piscina, ou não tem? É só uma pintura, obviamente, mas é bem provável que esse genial artista, como há outras pinturas de outros pintores também, tenha intuído o quê? Esse homem queria realmente ficar bom? Amigos, vamos falar aqui bem baixinho entre nós. Se você estivesse há 38 anos nessa condição e soubesse que de vez em quando um anjo agitava essas águas, você ia ficar longe da piscina? Eu ficaria na borda. Anjo, por favor, acaba de agitar logo essa água, porque eu tenho que me curar. Esse homem estava longe, muito longe, e não queria ficar bom. Porque quando ele tentava, vinha um mais veloz, que tem sempre um enfermo mais veloz do que um paralítico, é claro, para ficar bom. Sempre. Então, ela analisa a própria distância entre este homem e a piscina, já revela a sua resistência interior. Esse homem estava acostumado à condição de pedinte
no fundo era um paralítico da vontade. E então, Jesus confronta, e então, eu te conheço, quer realmente ficar bom? Tanto que ele é curado, mas ele não se curou, porque Jesus curava sempre de fora para dentro, mas permanecer curado era conquista de cada um, preservando o padrão saudável. Por isso, uma coisa é ser curado, outra coisa é curar-se. Há muita diferença. E então, Jesus fazia sempre um apelo veemente à nossa vontade. Arrependei-vos, pedi, dar-se-vos-á, buscai, encontrareis, batei, e assim por diante. Porfiai, empenhe-se, insista. É preciso trabalhar, é preciso buscar caminhos. Esse é um ato de inteligência também. E, nesse episódio aqui, temos também uma reflexão sobre o plano terapêutico de Jesus em nossas vidas. E esse plano terapêutico atualiza-se a cada dia, porque os seus ensinamentos foram dirigidos aos homens daquele tempo, mas sem dúvida, suas palavras, seus ensinamentos, o seu plano terapêutico destina-se ao homem de todos os tempos. E é preciso que desenvolvamos a capacidade de ouvir, de captar, de intuir todos esses ensinamentos, deixando que isso faça ressonância na acústica da nossa alma. E então Jesus, neste episódio aqui, ensina-nos um pouco mais a lidar com a nossa sombra, desenvolver a nossa vontade, nos conhecermos e nos transformarmos. Esse o seu plano terapêutico. Esta parábola aqui é para aqueles que confiam muito em si mesmos, por se considerarem justos e desprezam os outros. Jesus conta que 2 homens subiram ao templo. Para quê? Para orar. E era um fariseu e o outro era um publicano. E vejam que interessante. O fariseu, em pé, orava de si para si mesmo. Olha, interessante, a oração era dele para ele, ou sobre ele, autorreferenciado. E dizia assim: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Começou bem a oração, não foi? Ó Senhor, eu não sou como os demais homens, por isso dou-te graça. Porque como são os demais homens? E olha que ele é fariseu, né? Ó, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda não sou como este publicano aqui ao meu lado, que faz o quê? Eu jejuo 2 vezes por semana, ainda contribuo com o dízimo de tudo quanto ganho. Perceberam a situação do fariseu? Do alto do seu ego inflado, ele ora e agradece. Orar é sempre bom, mesmo assim, não tem problema. É bom, mas podemos orar de outro modo. E ele então afirma, Jesus, o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, eu que sou um pecador. O primeiro está voltado para os pecados alheios, o que significa dizer, para os equívocos do outro, para os padrões não saudáveis do outro, o outro, e ele não se percebe, ele não faz o quê? Segundo o plano terapêutico de Jesus, não entra em contato com a sua realidade interior, não entra em contato com a sua sombra,
o outro que é adúltero, o outro que é pecador, o outro que mente, que rouba, só o outro que faz. E eu me dedico ao Senhor, eu me dedico a Deus, eu oro, eu jejuo, eu faço tudo que tem que fazer, mas esse publicano aí, ele não faz nada disso, Senhor. Digo-vos que este desceu, este é o publicano, hein? Não é? Desceu justificado para a sua casa, e não o fariseu. Por quê? Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Esta história contada por Jesus é uma história, como diz Hannah Wolff, é uma história para aqueles que se consideram pessoas de bem e olham os outros de cima para baixo. Eu acho que é um pouquinho para nós, em algum momento da vida, quando não olhamos para nós mesmos, quando tememos confrontar a nossa sombra e mais facilmente nós projetamos a nossa sombra no outro. Você já viu como fulano faz isso? Como fulano faz aquilo? Você já viu como que o fulano falta às reuniões? Você já viu como que o fulano vive reclamando e ele não percebe que ele acabou de fazer a mesma coisa, reclamar do fulano que reclama. Então é um clima só de reclamação. Projetar a sombra, porque quando eu projeto a sombra, eu alivio a minha culpa. O outro é pecador, eu não. O outro erra, eu não. O outro, eu vou aliviando a minha consciência de culpa, porque no fundo sabemos o caminho que temos que seguir. Jesus então tinha e tem este plano terapêutico para a vida de cada um de nós. E para encerrar, amigos, Jesus, na expressão de Leon Denis, na obra No Invisível, no capítulo 26, onde ele fala sobre a mediunidade gloriosa, convida-nos a uma reflexão profunda sobre o papel terapêutico de Jesus em nossas vidas. Nos momentos mais difíceis, nos nossos desafios ou dilemas existenciais, às vezes bastante difíceis, nos nossos momentos de dor, de perda, de dificuldade, nos momentos de dúvida, de ansiedade, de inquietação, lembremo-nos do plano terapêutico de Jesus em nossas vidas, porque Jesus, que nunca mentiu, fez-nos uma promessa a todos: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E Lacordaire, o amigo espiritual, nas páginas do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, lembra-nos que as palavras de Jesus, estas citadas, não se dirigiam a todos os sofredores, porque o sofrimento não é condição absolutamente necessária para a nossa evolução, faz parte, é um instrumento pedagógico abençoado, mas acontece em função de equívocos, de padrões inadequados. E ele, Lacordaire, lembra, sua promessa não estava dirigida a todos os sofredores, mas àqueles que sabem sofrer. Então, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais desafiadores, lembremos-nos da promessa de Jesus: bem-aventurados os que choram, porque seremos consolados. Afinal, sua palavra tem a doçura dos mundos angélicos e o seu olhar lê no recesso dos corações, e com um simples contato ele faz cessar o sofrimento. Muita paz, amigos, para todos nós.